Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. E hoje é sexta-feira, dia em que nós dedicamos uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Portanto, reze comigo. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. E agora, abra aí a sua Bíblia e vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 19. Mateus, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 19, que diz assim: Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para ficarem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós temos a graça de continuar meditando o Evangelho de São Marcos. E logo no início do Evangelho de São Marcos, ele fala dessa atitude de Jesus, que na verdade é uma verdade histórica. Com certeza, Jesus fez isto, né? No início da sua vida pública, da sua vida missionária. Jesus, ele escolhe, daqueles 72 discípulos, ele escolheu 12 apóstolos para estarem na sua companhia. E é muito bonito o modo como Marcos fala isso. Diz aqui que ele escolheu os que ele quis. Vocação não é você se oferecer, né? Vocação é você aceitar o chamado de Deus. E no fundo, a gente vai compreender que vocação é um chamado à felicidade. Mas não uma felicidade que tem um prazo de validade aqui na Terra. Não. Uma felicidade eterna. Uma felicidade em Deus. Aquilo que São Paulo fala que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que a mente não é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus escolheu os que ele quis. Tem uma cena de um filme que eu acho muito interessante, que Jesus, ele vai para o monte, certamente ele rezou, ele conversou com o Pai sobre isso, a quem ele iria escolher. E é interessante que na cena do filme, quando Jesus está escolhendo os discípulos, a gente escuta uma voz assim de alguém dizendo: ai, tomara que ele me chame, ai, tomara que seja eu, né? Então, pessoas ali que queriam fazer parte daqueles 12. Mas Jesus sabe muito bem porque ele escolheu aqueles 12. E se a gente observar bem, Jesus não escolheu os perfeitos. Inclusive eu escrevi um livro sobre isso, Discipulado dos Imperfeitos. Jesus não escolheu os perfeitos. Ele não foi lá no templo e escolheu o melhor fariseu, o melhor saduceu, o melhor mestre da lei, o melhor escriba. Ele não foi lá no deserto e escolheu o melhor essênio, o mais piedoso, o mais rezador, o mais inteligente, o mais bonito. Não. Jesus escolheu muitos que nós não escolheríamos. Nós não escolheríamos. Por exemplo, Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, era um ladrão, era um corrupto, era uma pessoa mal vista, malquista pela sociedade. E Jesus escolheu
passou em frente à coletoria, olhou com misericórdia e chamou. Cena linda aquela do The Chosen, que retratou bem isso. Pedro dizendo para Jesus, ele é diferente, Senhor. E Jesus dizendo, se acostume com o diferente. Jesus escolhe os piores, um interesseiro, um desconfiado, 2 zangadinhos, né, João e Tiago. Então, Jesus, os critérios de Jesus não são parecidos com os nossos. A lógica de Jesus não é parecida com a nossa. Mas o importante é que ele chamou os que ele quis. Eu não sou frade, eu não sou padre por mim mesmo. Eu sou porque ele me chamou. E me chamou porque certamente eu sou um dos piores. Jesus não te chama para algum serviço na igreja porque você é o melhor, é o mais capacitado, é o mais inteligente, é o mais bonito. Não. Porque Jesus ele não nos olha como nós somos, simplesmente. Ele nos olha como nós podemos ser. O olhar de Jesus para nós é um olhar sempre cheio de muita misericórdia, de muita esperança. Se ele chamou, que a gente diga sim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.